Saudações, estou aqui na madrugada do dia 25 de fevereiro de 2023. Este é mais um dos temas que eu devo há muito tempo a este canal e que poderia ser interpretado também com a temática de por que não devemos temer a inteligência artificial. Eu sempre achei de uma extrema ingenuidade essas noções de que os computadores um dia vão se rebelar, vão nos dominar. Essa ideia de que vamos criar seres inteligentes que vão nos destruir, eu acho essa ideia absolutamente ingênua. Não vejo nenhum motivo para você... Não que isso não seja possível, mas não tem nenhum bom motivo para você acreditar que isso poderia vir a acontecer, o que não significa que nós não tenhamos problemas caso seja possível desenvolver essas verdadeiras inteligências artificiais, que não é o caso que nós estamos tendo agora. Estou falando especificamente dessa contenda toda a respeito das artes digitais, né? Aquelas artes geradas artificialmente, e especialmente desse chat GTP, que, como sempre, nada mais são do que algoritmos sofisticados. Não há, entenda-se, não há nenhuma forma de sistema que nós podemos ainda chamar de inteligência no sentido legítimo, que seja paralela à humana. Eles têm simulações, eles são códigos muito robustos, muito rápidos e que compensam exatamente a falta de um atributo exclusivamente humano. Eles compensam isso com outros recursos, especialmente a computação acelerada, a capacidade de realizar cálculos em velocidade muito alta, coisas que nós não temos. É bom ver o meu vídeo anterior sobre o paradoxo de Moravec e a barreira exeliana, no qual eu defendo exatamente a tese de que, apesar de haver uma série de coisas que os computadores fazem muito melhor do que a gente às vezes não percebe que também tem uma série de coisas que eles não fazem de jeito nenhum, que a gente faz de uma forma espontânea. Mas a gente dá um foco muito grande àquelas coisas que eles fazem de melhor. Mas, passando por esse ponto aqui, outra forma provocativa de dizer é que o problema não é a inteligência artificial. O problema continua sendo a burrice natural. O que acontece é que isso que nós estamos chamando de inteligência artificial deixa muito clara com perdão da ironia, burrice estrutural da humanidade. O fato de que a maioria das pessoas não está preocupada em desenvolver melhor suas aptidões, apesar de ter essas aptidões em potencial, o que as torna, com perdão da palavra, ignorantes, burras. Não porque são intrinsecamente burras, mas por causa de preguiça, porque não prestam atenção, não querem se esforçar. Então, sim, isso as torna bastante sugestionáveis e bastante impressionáveis para essas novas formas de tecnologias que nada mais fazem do que mimetizar capacidades humanas mais sofisticadas na medida do possível, né? Bom, se você experimentou o tal ChatGPT, é engraçado que não tem um jeito fácil de você, é sempre uma enrolação de nada, você vai num desses sites aí, sempre enche o saco para você se cadastrar, mas sempre dá um jeito de você conseguir acessar alguma coisa. Tem uns aplicativos também. Eu, sinceramente, até agora, absolutamente nada disso aí me impressionou da forma como tem impressionado a maioria das pessoas. Me impressiona o fato de que é, assim, mais um recurso mais sofisticado, que tem extrema utilidade, mas se você for observar bem, o que é que um chat GTP faz de melhor do que, por exemplo, uma busca no Google? Ele consegue compor com base de dados que ele tem de uma forma mais interessante. Por exemplo, você vai no Google ou num site de busca qualquer e faz uma pergunta básica, como foi o descobrimento do Brasil? Vai ter umas respostas prontas ali. Geralmente ele vai selecionar isso como? Porque isso é um assunto que já foi colocado várias vezes. Algumas pessoas redigem algumas respostas lá, tem uma espécie de feedback, né, da população, que às vezes dizem que algumas respostas são melhores que outras, então ele vai procurando algumas e, não raro, acha coisas completamente idiotas, isso é evidente. Mas, então tem essa variação. O que o ChatGPT vai fazer? Ele vai pegar uma base de dados mais aprimorada, onde há uma capacidade de você organizar melhor as estruturas, especialmente na base de tags, né? Que tags são aquelas pequenas palavras que você põe para identificar conteúdos. Por exemplo, se eu for fazer tags para este vídeo aqui, vou ter que colocar inteligência artificial, a outra tagzinha, ChatGPT, porque eu estou tocando nesses assuntos, né? E, infelizmente, a maioria das pessoas não sabe taguear direito os seus conteúdos. O cara publica uma imagem, vamos ver, por exemplo, você publica lá uma foto do Cristo Redentor. Que coisas tags você tem que ter? Tag Rio de Janeiro, tag
Corcovado, tag Cristo, alguma coisa assim. Infelizmente a maioria das pessoas não coloca tags. Se todo mundo colocasse tag o tempo todo com alta qualidade, né, e evidentemente não colocar tags erradas, seria muito mais fácil para os algoritmos acharem conteúdos relevantes, né? Então essas bases de dados que um sistema como o ChatGPT tem acesso, tem tags mais sofisticadas, então ele vai ser capaz de procurar conteúdos melhores. O que eu acho que há de verdadeiramente inovador nele é que o modo como ele redige as frases é melhor conectado. Aí sim, ele tem regras, um conteúdo gramatical que ele faz as orações de uma forma mais sofisticada. Mas, sinceramente, o ChatGPT só impressiona quem não sabe escrever. E você vai lá, ChatGPT, me gere uma definição de conteúdo tal. Aí ele vai lá dar uma definição. Diz, eu quero uma definição mais poética. Dá uma definição comparando com tal coisa. Bem, ele vai fazendo isso tudo. E vai fazendo, às vezes, de uma forma bastante interessante. Às vezes faz umas burradas também. Eu já vi ele fazer muita burrada. Mas o fato é que isso só impressiona quem não sabe escrever. Porque se você tem o mínimo de treinamento, esse treinamento que toda pessoa faz, quer seja espontaneamente, pessoalmente, ou por meio de uma doutrina, de um curso qualquer que vai colocando aqueles procedimentos, o que o ChatGPT está fazendo é basicamente emular esses procedimentos. E por que as pessoas se impressionam com isso? Porque elas não passaram por tais procedimentos. E existe uma certa ingenuidade de gente que acha que você ter um talento muito desenvolvido é uma espécie de salto, sabe? Não existe um processo para se chegar lá. Vou dar um exemplo, até fora dessa área, que nós vamos entrar também nessa temática da arte visual, né? Mas, por exemplo, às vezes você chega e vê alguém que desenha maravilhosamente bem, faz aquela arte incrível, assim. É comum uma pessoa que não tem nenhuma intimidade com essa área achar que aquilo ali veio do nada, veio de um salto que não é resultado de um processo. E quando você vai olhar para os passos desse processo, eles parecem muito toscos. E a pessoa que não tem entendimento devido acha até que esses passos estão errados. Por exemplo, uma coisa que aconteceu comigo, como já desenhista também, né? Muitos desenhistas que eu já vi, é aquela técnica de você tem uma imagem qualquer numa revista, você pega um papel mais ou menos transparente, põe em cima e sai traçando, né? Copiando mais ou menos aquela forma ali. E é comum as pessoas, especialmente as crianças, fazerem isso e serem recriminadas, porque isso aconteceu comigo. Não, mas aqui está errado, você tem que olhar assim e copiar. Só que isso é um processo, isso é uma técnica que você vai fazendo, que depois você desenvolve um olhar. Você se treina o seu traço, você treina a sua absorção e a sua observação, e depois você realmente desenvolve a capacidade de não precisar mais fazer aquilo. Mas tem um processo gradual, e tem várias outras técnicas que são ensinadas em cursos de desenhos, onde esses passos em si, às vezes parecem muito toscos, só que eles fazem parte de um processo que vai te levar a um estágio superior, e claro, depois você não precisa mais daqueles passos intermediários. E a pessoa que não tem o devido treinamento, ela é como se fosse mágica, surgiu do nada. O que o ChatGPT ou as IAs de desenho fazem? Passado mais ou menos por algoritmos que simulam esses estágios intermediários de treinamento, que a gente já está acostumado há muito tempo, mas que agora chegaram num grau de acumulação de aprendizado que tem esses resultados mais sofisticados. Mas o ponto é esse, só impressiona quem não tem noção de como é que funcionam esses passos. Vamos focar nessa questão das artes visuais, que agora você tem uma série de aplicativos por aí, onde você faz desenhos lá descrevendo, né? Aí vamos lá. Digita lá, raposa vermelha na floresta de dia com uma fruta. Aí você vai lá e gera uma imagem. Como é que ele faz isso? Olha, se você for pensar na analogia do Google, mesma coisa. Se você for no Google, na busca de imagens, ou no Yandex, que é muito melhor, e digita lá, preferencialmente em inglês, né? Fox, Forest, Fruit, vai aparecer um monte de resultado. O que essas IAs mais sofisticadas fazem? Tem uma base de dados melhor, e para selecionar resultados melhores e compor coisas diferentes, coisas que os humanos sempre fizeram. Essa polêmica toda de violação de direitos autorais, que é muito difícil haver uma discussão a esse respeito que não seja estúpida, mas essa polêmica toda remete a um fato que é mais visível quando você vai, por exemplo, buscar imagens no Google. Para citar um caso absolutamente irônico, né, teve uma campanha da Polícia Civil de algum estado brasileiro uma vez, e os caras usaram uma imagem do Elon Musk como policial civil. Por quê? Porque os caras foram procurar uma imagem qualquer lá,
E tinha uma foto dele com a camisa preta, o cara não sabia quem era ele, parecia a camisa preta de policial civil, o cara pegou aquilo ali, colocou um desenho e fez a arte ali. E gerou uma piada, que o próprio Elon Musk viu aquilo ali e fez uma gozação lá nas redes sociais, né? Mas o que acontece? Porque as pessoas têm esse hábito de ir nas databases que são públicas, catar imagens e usar. E às vezes sem se preocupar com direitos autorais, né? Alguém tirou aquela foto. Se o autor se importar, ele pode processar. O que os artistas gráficos mais sofisticados fazem? Ele, em vez de pegar uma imagem e copiar exatamente, ele pega e altera. Ele poderia pegar, por exemplo, aquela mesma imagem do Elon Musk, alterar o estilo da blusa, trocar a cor, ou fazer edições nos traços para ele ficar diferente, muda o fundo, ou pega uma imagem, mistura com a outra, às vezes pega um corpo, troca a cabeça, muda a posição, muda de cor, combina, faz uma recombinação. Qualquer artista faz isso. Se você quiser aproveitar material da internet sem correr o risco de algum detentor de direitos autorais te processar, é basicamente você pegar imagens e fazer alterações até que elas fiquem reconhecíveis. E os algoritmos realmente não conseguem detectar. O que esses estilos de inteligência artificial para arte estão fazendo? Estão fazendo isso, basicamente. Só que num nível mais sofisticado. E aí sim, eles conseguem fazer composições melhores. Só que inicialmente, principalmente você pegar esses mais básicos, tipo Stable Diffusion, você fazer testes básicos lá, você vai ver que é uma porcaria. Saem resultados absolutamente toscos. Então, na maioria das vezes, você tem que ir desenvolvendo métodos, para que eles chamam de modelos, para você ir treinando aquele algoritmo, para ele dando resultados melhores. Por exemplo, você pede uma imagem qualquer, quero um carro vermelho andando na estrada, esse é um desenho absolutamente tosco, aí você pede outro, ele vai gerando vários, aí você pegou, esse aqui é melhorzinho, aí você usa esse como padrão, aí vai fazer variações em cima daquele, aí depois você acha um resultado melhor ainda, aí você pega e transforma aquilo ali num novo padrão, você vai aperfeiçoando o algoritmo, até que no nível mais sofisticado está dando resultados muito impressionantes. E agora, se você tem alguma intimidade com esses sites de artes aí, né, quer seja esses de tipo DeviantArt, ou Pixiv, ou esses sites, essas comunidades aí, você vai notar que está uma invasão brutal dessas artes. Tipo assim, de repente, em menos de um mês, a quantidade de produção visual assim triplicou, quadruplicou. Tem perfis de artistas inteiros fazendo só isso, porque eles caras foram treinando aqueles algoritmos e vão digitando lá, que também vai dizer uma coisa difícil de você achar, né? É engraçado o tanto que eles escondem isso, e quando você acha tem um monte de coisinhas para te atrapalhar, você tem um limite do tempo que você pode usar, então o ideal é você comprar um programa, isso é normal. Mas o fato é que tudo isso deriva de um aperfeiçoamento gradativo e que você tem que saber usar. Não pense que você vai chegar lá sem nenhuma noção de nada, vai jogar uma palavra qualquer e vai sair uma arte maravilhosa capaz de rivalizar com os melhores artistas. Não, isso não acontece. Você pode pegar uma coisa pronta, né? Mas o ponto que eu quero colocar mais importante é, mais uma vez, só as pessoas que não têm noção do funcionamento das coisas ficam mais impressionadas com isso. Por exemplo, para um artista profissional, esses recursos ajudam muito. Porque, por exemplo, você vai lá, já tem o seu base de dados aperfeiçoada, me pediram uma arte de fazer uma cidade assim grande com um monte de pedras. O cara vai lá, vai jogar algumas instruções, ele vai gerar algumas opções. Mas ele vai ter que fazer várias instruções até ir aperfeiçoando. Os grandes resultados não saem com poucas fases, você tem que fazer várias fases assim para ir moldando. Aí que vai pegar aquele resultado, provavelmente um artista raramente vai pegar aquilo ali e usar daquele jeito que está. Ele vai pegar aquilo ali e editar, e fazer alterações, e compor uma coisa com outra. É muito comum você ver imagens de figura humana, que quando está mais afastado, são muito impressionantes, mas quando você dá um zoom, especialmente no rosto, ou em detalhes, é totalmente tosco, né? Que é uma coisa que acontece também na técnica de desenho, que às vezes você faz de uma determinada forma, que de longe fica muito bom, mas de perto já nem tanto. Mas para o artista mais versado, ele pode pegar aquele parte mais defeituosa e ele mesmo corrige, porque ele utiliza ferramentas gráficas que é capaz de aprimorar aqueles resultados. Então, para os artistas, essas ferramentas são extremamente úteis para facilitar seu trabalho. O que seria uma excelente notícia não fosse o fato, mais uma vez, do baixo nível de exigência dos usuários, daqueles que requisitam artes, que às vezes não têm um critério de qualidade mínimo. E aí eu vou para uma temática que é até uma coisa que o pessoal, no meio artístico, costuma dizer de uma forma irônica, né?
O problema de toda empresa é o tal do cliente. O cliente que estraga tudo, né? Porque se não fosse de cliente, tudo funcionava maravilhosamente bem. Eu quero dizer o seguinte, é que muitas vezes o baixo nível de apreciação do cliente, do público em geral, prejudica a produção em si. Aquele exemplo básico, o cara te pede lá um trabalho qualquer, aí faz uma obra-prima maravilhosa, um negócio impressionante, e cobra lá, sei lá, R$1.000. Aí outro faz uma coisa absurdamente tosca, idiota, retardada, e cobra R$700. Aí o cara vai e escolhe o idiota retardado, porque é mais barato. Então isso puxa a qualidade generalizada das coisas para baixo, porque você vê que efetivamente não adianta você se esforçar muito, não adianta você fazer o seu melhor, você pode vender qualquer porcaria, porque tem gente que aceita porcaria. Isso, para quem passou 15 anos da vida trabalhando nessa área, é absolutamente chocante. Você, às vezes, desenvolve todo um material que tem toda uma conceituação, tem todo o trabalho, tem todo um esforço, mas a pessoa para quem está desenvolvendo isso não tem a mínima sensibilidade e vê um lixo qualquer e acha melhor. Aí, o que você faz? Você vai continuar se esforçando? Isso é extremamente frustrante. Claro, existem clientes exigentes, existem clientes que têm uma visão boa, que até melhoram a situação, às vezes tem o contrário, às vezes tem um cliente que tem uma percepção tão boa que ele até melhora a qualidade da obra do artista. Mas, infelizmente, acho que de uma forma generalizada é fácil aceitar que, no geral, a tendência é ir puxando as coisas para baixo. Haja vista baixa qualidade de uma série de produções artísticas por aí, não só na área de filmes, de TV, mas na área do marketing também, isso é muito claro. Claro, tem muita coisa boa, evidentemente, mas entende o que eu estou querendo dizer, né? Então, aplicando isso a essa questão dessas inteligências artificiais que fazem arte, nós vamos notar um problema parecido. Você chega lá, qualquer que não tem muita noção, pede lá uma coisa, sai um resultado porcaria, e o cara gosta daquela porcaria ali. Então, isso sim, isso é uma merda, porque joga na mão de pessoas despreparadas, desqualificadas, a possibilidade de tirarem de artistas mais versados, mais sofisticados, até uma fatia do seu mercado, né? Porque agora fica fácil para qualquer panaca chegar lá e inventar qualquer besteira. Então, isso é a parte problemática. Mas, mais uma vez, qual é o problema? O problema é a inteligência artificial? Não, é a burrice natural. A incapacidade das pessoas de perceberem sutilezas, de exigirem resultados melhores. Evidentemente, também existe um aprendizado por parte do público, à medida que as coisas vão melhorando de qualidade, vai havendo um aumento no nível de exigência, isso também é bom, mas nós estamos num momento, num limiar, que está gerando muito problema. Primeiro, essa questão dos direitos autorais, né? Porque muita gente está questionando essas artes automáticas por essa questão, porque sabe que eles utilizam base de dados. Só que elas fazem alterações tais que tornam muito difícil você rastrear qual é aquela base de dados original, né? Mas eu acho que isso aí é o de menos. Na verdade, eu volto a dizer, é muito difícil uma discussão sobre direitos autorais, essa coisa, não ser estúpida. Na maioria das vezes, elas têm uma série de problemas, e especialmente o fato de que frequentemente não se está defendendo o benefício dos artistas em si, mas das corporações que exploram esses artistas. Então, já começa por aí. Outro que também, muitas vezes, tem pessoal aí, artistas de má qualidade, meio preguiçosos, que fazem conteúdos, assim, às vezes até chupados de outros, assim, depois que quer ter propriedade sobre aquilo ali, que é um trabalho de baixa qualidade, quando ele praticamente copiou também, só foi um pouco mais esperto em disfarçar. Mas eu acho que o pessoal de alto nível, os profissionais mais sofisticados mesmo, podem ficar com receio inicial, mas acho que isso aí não vai durar muito tempo. Vai se adaptar, vai notar que tem mais vantagens do que desvantagens. Nós vamos agora inundar a internet com mais conteúdo ainda, vai ter muito mais coisa, mas para você que tem um senso estético mais aprimorado, é só vantagem, você vai achar conteúdos melhores. Por exemplo, para que me interessa utilizar esses recursos de inteligência artificial? Eu posso, por exemplo, fazer uma série de ilustrações adicionais para os meus livros, por exemplo, para os meus canais, para fazer as coisas, então facilita a minha vida. Eu sou artista, eu tenho a capacidade de discernir, de utilizar, de editar, de mexer nessas coisas todas. Então, para mim, tem essa vantagem. Como eu não estou pretendendo, agora assim, pode ser uma desvantagem para aqueles outros artistas que me prestam serviços. Talvez eu deixe de contratar algum deles porque eu acho as coisas com mais facilidade na internet. No geral, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de ter uma certa originalidade. Às vezes eu prefiro até pagar uma coisa para ter um resultado melhor. Mas eu entendo que isso pode gerar um certo impacto. Mas aquela questão. Tudo que a automatização faz neste sentido específico de aprimoramento de processos
especialmente na área artística, ela de fato tira alguma coisa para um lado, mas ela sempre oferece pelo outro. E a situação só não é melhor graças à desgraça que tem sido a situação comercial desse processo automativo, né? Que aí já é o contrário. Você tem um emprego lá que é automatizado, o cara perde o emprego, pronto. Só quem lucra mais é quem está lá em cima. Se existisse um sistema social preocupado em contornar esse problema, como por exemplo aqueles princípios de proteção à automação, que às vezes tudo bem, o cara foi demitido pela automação, então você mete uma legislação que o cara tem que ser indenizado, ou que você não pode demitir tanto, então você faz no máximo reduzir a carga horária dele sem prejuízo de salário. Então se você não tem um sistema de proteção assim, você só faz ferrar com a vida do trabalhador. No caso da área artística isso também acontece, mas apesar de uma forma um pouco mais flexível, né? Então o problema, mais uma vez, não está na tecnologia em si, mas na péssima resposta que a sociedade tem a respeito dela, não só na forma de burrice, ou na forma da perfídia maior, que é esse sistema econômico que não se importa com o bem-estar das pessoas, que está preocupado apenas em aumentar, maximizar o lucro de empresário, então não está nem aí quando milhares de pessoas são demitidas para aumentar a margem de lucro de uma panelinha cada vez mais restrita. Então, o problema não está na automação, na inteligência artificial em si. Aí isso é meio que clichê, né? Mas indo além do fato de simplesmente dizer que o problema está no mau uso dela, é especificamente dizer onde está exatamente esse problema de mau uso. Mas voltando ao tema mais crucial, a questão é que o que esses recursos de inteligência artificial, entre aspas, é sempre bom deixar entre aspas, que ainda não há sinais de algo que realmente possa ser chamado de inteligência no sentido mais legítimo. Mas o que isso está nos mostrando é que isso apenas desmascara a incapacidade da maioria das pessoas de lidar com essas situações. Ela deixa muito mais clara a questão da burrice natural. Você tem recursos que são interessantes, são sofisticados, mas eles só impressionam quem não tem uma compreensão melhor daquilo ali. Em especial o ChatGPT. O ChatGPT realmente gera textos interessantes. E como é que você vai utilizar esses textos, por exemplo, de uma forma, vai fazer uma monografia se usa o ChatGPT? Isso é possível. Porque a pessoa que fez aquilo ali não sabe escrever. Se fosse fazer uma coisa, fazer uma coisa podre. Mas quem sabe redigir um texto, quem sabe pesquisar, não fica nem um pouco impressionado com isso. Agora, é verdadeiramente frustrante você que sabe fazer essas coisas, perceber que a maior parte do público não vai diferenciar um trabalho autoral refinado de um copy-paste mais ou menos sofisticado. Então, realmente, isso é um problema. E aí sim, graças a este problema, esses recursos de inteligência artificial de automação acabam tendo um impacto realmente negativo, porque isso facilita você preterir profissionais mais qualificados em prol de processos automatizados, porque tem uma grande parcela do público que não diferencia a qualidade do trabalho. Para usar, voltando na temática mais trabalhista, né, para você ver nessa questão de automatização como é que é o problema, a situação é tão grave que mesmo quando é totalmente evidente que a automação é um lixo, não tem como você contornar. Por exemplo, você vai ter... Agora mesmo tive um problema com o carro, né? Tive que usar a seguradora. Os profissionais que vieram me atender, pessoalmente, foram ótimos. Mas o processo de chegar neles, que é totalmente automatizado, é um lixo, mas é irritante, é nojento, é escroto, e todo mundo concorda. Não tem quem não concorde que essas porcarias, esses atendimentos automatizados, especialmente telemarketing, são um lixo, uma porcaria. Que se fosse uma questão de demanda do mercado, isso nem existiria. Isso existe por quê? Porque o cara corta trabalhadores, demite, aumenta a margem de lucro, fornecendo um serviço lixo, só que você não tem como aceitar, porque só tem essa porcaria desse lixo agora. E a falta de consciência trabalhista da maioria das pessoas faz com que raramente um cliente que tem a opção de optar por um sistema que ainda utiliza atendimento humano qualificado e um que utiliza o artificial, vai acabar utilizando o artificial porque ele é mais barato. Então tem essa desgraça. Né? Mas, mais uma vez, você vê que o problema não está na tecnologia em si. Né? Mas, quer dizer, nesse ponto sim, porque a tecnologia em si também é uma porcaria. Mas vai ficando mais sofisticado com o tempo. Então você vê, o mau uso disso aí é evidente, porque você poderia utilizar essa tecnologia sem, por exemplo, causar desemprego. Você pode ter um cara ali que fica olhando aquele processo de atendimento automatizado, mas quando o cliente faz uma pergunta que a máquina não é capaz de entender, ele vai intervir. Para não ficar nessas situações ridículas
você tem lá aquele algoritmo com uma série de passos, você vê que aquele técnico nem sequer se aplica a você, mas não tem nenhuma forma de você intervir naquilo sem entrar num loop infinito de perguntas e respostas que não resolvem o seu problema e não tem como você sair, porque não tem uma pessoa ali para você conversar, né? Você vê isso, aqui no YouTube você sofre muito disso, você tem, volta e meia dos meus vídeos está sendo considerado não adequado para todos os anunciantes por motivos completamente loucos. Aí eu peço uma avaliação, essa avaliação é feita por uma pessoa, aí se não, realmente não tem nenhum problema. O algoritmo, que não é suficientemente inteligente para perceber isso. Claro que com o tempo esses algoritmos vão ficando mais sofisticados, mas eu pessoalmente não acho que, pelo menos a curto e médio prazo, eles vão chegar num nível de realmente rivalizar com um atendimento humano qualificado, mais uma vez, porque com pessoa burra, a inteligência artificial passa fácil, né? Mas, mais uma vez, o problema é esse. Nós não devemos estar preocupados tanto com a questão da inteligência artificial, da automatização, por ela em si, mas para o modo frequentemente tolo com que a sociedade responde a ela e prestando atenção ao baixo nível de exigência que é resultado não exatamente de uma burrice essencial das pessoas. Isso é uma coisa que tem que deixar bem claro. Não é exatamente porque as pessoas são burras, mas porque elas são emburrecidas deliberadamente. Para isso serve marketing. Eu já defendi em mais de uma ocasião aqui nesse canal a ideia de que o objetivo do marketing de massa que está aí há décadas e décadas, nem tanto é vender produto, é emburrecer a população mesmo. Porque só assim se consegue empurrar uma série de visões idiotizadas para ele aceitar. Inclusive, hoje mesmo eu ainda pretendo gravar um vídeo sobre a questão da guerra, né, na Ucrânia, porque está fazendo um ano. Né? Mas isso é um exemplo crucial, que eu já toquei várias vezes, esse assunto aqui. Né? E é deliberado. Aí você pensa bem, até no Fórum Combo, as grandes empresas desenvolvendo processos automatizados, que eles sabem que são ruins, que numa população mais esclarecida não seriam aceitos, que ele exigiria ainda a utilização de profissionais humanos, mas, por outro lado, ela vai desenvolvendo uma série de campanhas mais amplas de estupidificação para que as pessoas aceitem com mais facilidade aqueles algoritmos idiotas. Então, é aí que está o problema. Mas, bem, o recado basicamente era esse, é para a gente refletir melhor sobre esse assunto, começar a pesquisar melhor esses procedimentos, essas inovações. Já estão começando a surgir ideias de músicas também geradas com inteligência artificial, que não é muito difícil, já existem algumas coisas anteriores que fazem, eles chamam de sampler, né, pegar trechos aqui mais ou menos harmônicos e combinar. Isso são coisas básicas. O aprendizado humano normalmente é assim, é na base da imitação. Não importa o quão genial alguém seja, ela passou por um processo no qual às vezes os passos teve momentos extremamente toscos, quando você visse assim, parecia coisa burra, mas é um processo gradativo que a levou lá em cima. É que às vezes acontece que as pessoas passam por isso muito rápido, né, e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes, alguns desenhistas, quando estão na mais tenra idade, estão desenhando maravilhosamente, mas ele teve um processo, ele se esforçou, ele ralou, ele ficou fazendo várias coisas ali, e você vai observar, sim, tem uma evolução na arte dele, isso é auto-evidente, basta você observar. E esse processo de imitação é o que está sendo emulado por esses sistemas mais sofisticados, basicamente, e eles têm a vantagem de, apesar de não ter essa capacidade humana de distinguir a intencionalidade, de esse processamento que nem nós entendemos exatamente como funciona, por outro lado, ele tem a capacidade de processamento de força bruta, de criar uma série de conteúdos, uma velocidade muito grande que compensa essa defasagem original que eles têm. Eles têm umas vantagens para compensar as desvantagens de não serem seres efetivamente inteligentes. Não vou nem entrar na minha distinção entre mente artificial, a temática da consciência, porque isso aqui já seria demais para os interesses deste vídeo aqui, mas vou deixar aqui alguns links onde eu exploro muito essa questão, bem detalhadamente inclusive, e eu já vou fechar esse vídeo com meia hora mesmo. Só dando os avisos aqui que o canal teve um sucesso recente aí, né, com esse vídeo do O Economista, o Vigarista e o Malabarista, porque ele foi anunciado pelo YouTube, ou seja, o YouTube pegou esse vídeo e jogou, não sei exatamente como é que funciona, mas provavelmente pessoas que já têm aquele interesse, ele direcionou, então teve uma pequena explosão de acesso, né, que rendeu alguns inscritos a mais, mas infelizmente não tem como prever como é que funciona esse mecanismo para eu conseguir explorar mais, porque se eu conseguisse um sucesso desse por mês, eu estava com 10, 20 mil inscritos.
Mas é isso aí, eu sou o Marcos Valério XR, na madrugada no raiar do dia 25 de fevereiro de 2023. Muito obrigado por sua atenção.